Mardélio Couto está aqui na área também para ajudar a gente a atualizar esse noticiário na tarde de quinta-feira. Fala, Mardélio, boa tarde. Boa tarde para você, Júnior Moreira. Eu vou falar de um ambiente de crise entre a base do governador e o governador Romeu Zema, situação acontecendo na Assembleia Legislativa, Júnior. Vou começar pelo factual. O que aconteceu? Ontem, um veto do governador foi derrotado na Assembleia em um acordo por 51 votos a 0. O que chamou a atenção, colocando aqui números para os nossos ouvintes, a Assembleia tem 77 deputados. 57, na teoria, são da base do governador. 20 da oposição. Só que o governador ontem foi derrotado nesse acordo por 51 votos a 0. Isso chamou a minha atenção, Júnior. Eu fui apurar o que há por trás sobre essa situação. E eu apurei algumas informações. Primeiro fato é: há cerca de 2-3 semanas, esses vetos do governador estavam na pauta, estava travando a pauta. Por questões regimentais, para explicar aqui para o nosso ouvinte, nenhum projeto pode ser votado quando tem um veto do governador lá parando, engarrafando a Assembleia. Isso foi se arrastando. E o que chamou a atenção é por que estava se arrastando. Pelo que eu apurei, Júnior, o governo estava enfrentando dificuldades para ter quórum na Assembleia Legislativa. Em resumo, não estava conseguindo colocar 39 deputados da base em plenário para votar o veto. A oposição é esperta, não é que a oposição via que o governo tinha dificuldades, colocava poucos deputados, a oposição se retirava, porque a oposição está fazendo o jogo dela, né, de tentar derrotar o governo em todas as situações. Então chama atenção que o governo, com 57 deputados na base, não consiga colocar 39 para ter quórum para defender um veto do governador, defender um argumento do governador, e o governador tenha sido derrotado ontem por 51 a 0. E aí eu apurei, porque quem votou ontem, inclusive contra o governo, o líder do governo, o deputado João Magalhães, do MDB, vários deputados governistas, porque a oposição só tem 20, teve 51 votos. Foi um acordo, mas o que eu apurei é que há muito desgaste, Júnior. Eu apurei uma coisa muito importante em relação ao governo Zema. Eu conversei com vários deputados que me disseram o seguinte: o que está acontecendo em relação a esse veto ontem, por exemplo, veto 14. Esse veto, ocorreu um acordo lá nas comissões. Esse veto, entre outras coisas, os deputados da oposição queriam que incluísse numa parte de um projeto lá um texto que toda vez que ocorresse um reajuste para os professores na esfera federal, aquele piso nacional, tivesse uma espécie ali de auxílio, toda vez que ocorresse esse aumento na esfera federal, aqui na esfera estadual fosse discutido novamente o salário dos professores, para o Estado ficar ali em alinhamento com a esfera federal. O governo entendeu, ali na certa hora, cedeu, disse, concordou com isso. Base, governo e oposição se entenderam e disseram entrar num acordo. O projeto foi andando, foi aprovado em primeiro turno, foi aprovado em segundo turno. Se o governo autorizou a ceder, segundo os deputados, era para o governador sancionar o projeto. Aí o governador vetou um ponto que, segundo os deputados, ele tinha autorizado lá no início os deputados da base. Quebrou o trato. E aí, quando o governador vetou, o veto voltou para a Assembleia e os deputados teriam que defender esse veto do governador, ou seja, entrar ali numa situação meio complexa. E aí os deputados me disseram, vários deputados da base do governo me disseram: Mardélio, não, a gente não vai assumir esse desgaste. Isso tem acontecido com certa frequência. O governador ou o secretário Gustavo Valadares dá autorização para o líder de governo, João Magalhães, ceder em determinados pontos aqui para a oposição. Há um acordo, isso avança, depois isso é vetado lá na frente, a gente tem que defender o veto do governador. E a gente fica defendendo uma quebra de acordo. E eles estão dizendo que parece que o governo Zema tem pelo menos duas frentes. Uma frente que quer conversar com a oposição, ceder alguns pontos, e outra frente que parece ser irredutível e não quer conversar. Então os deputados estão cansados, me disseram vários, disseram que estão cansados de defender o governador nessas quebras de acordo. Procurei o governo de Minas, procurei o secretário Valadares, que faz essa articulação, ele não quis comentar as declarações. Procurei também o líder do governo Zema na Assembleia, o deputado João Magalhães. Ontem ele não quis comentar essa questão da votação sobre esses 51 votos a 0. Mas a relação é desgastada por conta dessa quebra de acordo. E deputados criticaram também, Júnior, eleições. Disseram que o governador não deu atenção para determinados prefeitos do interior, da base. Disseram que também não têm sido ouvidos, não têm sido recebidos pelo governador. Todos esses ingredientes tendo aí essa crise da base com Zema. A conta chega, né? Uma hora a conta chega, não tem jeito. Lá, quando eu era criança pequena e passar tempo, meu pai ensinou um negócio pra mim, que eu acho que o governador não aprendeu. O combinado não sai caro. Quando você combina uma coisa, você combina uma coisa, né? Precisa ser um homem pra cumprir. Mas enfim, só as brigas políticas aí. Mardélio, obrigado por enquanto.